Queridos, acolho os que aqui estão na igreja, os que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Nós estamos no 4º domingo do tempo do Advento. Fomos acompanhados neste tempo tão breve pela coroa do Advento, que nos mostra, nos representa a brevidade da vida e a urgência da vigilância constante. Nós, neste ano, nós iniciamos um ano litúrgico novo com o tempo do Advento, e o padre dizia lá no primeiro domingo do Advento: nesse ano nós seremos acompanhados pelo evangelista Marcos. E hoje nós ouvimos Lucas. Por quê? Porque em Marcos não existe relato da anunciação e nem do nascimento de Jesus. Por isso a igreja, nesse domingo, de maneira extraordinária, coloca o evangelho de Lucas, no qual a parte da anunciação e do nascimento é muito explícita. Então nós acompanhamos esse evangelho. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 484, vai dizer que a anunciação do anjo a Maria inaugura a plenitude dos tempos. Todo o Antigo Testamento, de séculos e séculos de textos e de história, encontrará plenitude, será cumprido na figura de Maria, de José e de Jesus. Olha o quão importante é o mistério da família de Nazaré para a vida cristã e judaica, né? O evangelho que nós ouvimos hoje, ele é o cumprimento do que diz hoje a primeira leitura que nós ouvimos, o segundo livro de Samuel, né? O segundo livro de Samuel, o texto que nós ouvimos hoje, vai nos posicionar 1000 anos antes de Cristo. E o cumprimento desse texto, 1000 anos antes de Cristo, vai se dar em Jesus Cristo, que é o evangelho de hoje. Olha só como Deus, Ele é lento para cumprir o que Ele promete, mas também quando Ele cumpre, Ele o faz de maneira perfeita, né? O que diz a primeira leitura de hoje, meus queridos? O rei Davi. Para entender a sequência histórica, a gente tem que voltar na promessa de Deus, né? Com o pecado de Adão e Eva, de séculos e séculos antes de Davi, o homem caiu no esquecimento de Deus. O pecado nos faz esquecer de Deus. Então Deus, Ele quer lembrar o homem de tudo aquilo que Ele já tinha revelado a Adão e Eva, e que o pecado o fez esquecer. Então Deus escolhe, Ele quer constituir um povo, para que a partir desse povo, Deus vá se revelando a esse povo, mostrando novamente quem Ele é, e a partir desse povo, todos os outros povos cheguem ao conhecimento novamente de Deus. Então Deus escolhe lá em Abraão, um patriarca pagão, né? Depois de Abraão, o seu filho Isaque. Depois Isaque vai ter não somente como filho Jacó, mas tem Esaú, né? E Deus escolhe Jacó como o filho da promessa, né? Depois de Isaque, Jacó. De Jacó, Jacó tem os seus 12 filhos, e a descendência desses 12 filhos, dessas 12 tribos, é que constituirá o povo que Deus escolheu, né? E esse povo, ao passar do tempo, ele vai se institucionalizando e vai se tornar um reino, o reino de Israel, 12 tribos dos filhos de Jacó. Ora, Jacó também é chamado Israel, por isso que fala reino de Israel, podia ser reino de Jacó, tá? E o que acontece? Deus, Ele escolheu esse povo, Ele sonhou com esse povo, constituído, unificado, e Deus colocou um rei por excelência à frente desse povo, e neste rei Deus concedeu muitas bênçãos para esse povo, né? O rei Davi, o rei desejado e sonhado por Deus, né? Então Davi, ele vai conquistar muitos territórios, ele vai derrubar muitos inimigos, e o reino vai prosperar. E aí vem a leitura de hoje. Agora entra a leitura de hoje. Davi, ele estava em certo dia lá no seu palácio, ele percebe
a suntuosidade, a grandiosidade do seu palácio, e ele começa a ficar incomodado com uma coisa. Ele estava num palácio esplendoroso, e a Arca da Aliança, não sei se vocês sabem, a Arca da Aliança era uma caixa, lá em Moisés, séculos antes de Davi. Deus manda construir essa arca, e nela será colocadas as 2 tábuas da lei que Deus deu a Moisés. O cajado com o qual Moisés abriu o mar vermelho, e uma porção do maná, o pão caído do céu. Essa arca tinha um tampo que se chamava propiciatório, né? E neste tampo Deus manifestava a sua glória, o seu poder para o povo. Essa arca foi levada por muitos anos e séculos, desde a era de Moisés até chegar em Davi. E Davi, ele começa a ficar incomodado. Ele estava no templo, no palácio, e a arca estava numa tendinha jogada do lado. Tem alguma coisa errada, né? E aí ele disse para o profeta Natã, né? Vê, eu resido num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda. E aí Davi decide construir um santuário, um templo, para colocar a arca. Um templo tão suntuoso quanto o seu palácio. E aí o profeta Natã, sabe quando a gente fala as coisas sem pensar? E às vezes a gente se dá mal, né? O profeta Natã vai dizer assim: vai, Davi, faze conforme o teu coração, pois o Senhor está contigo. Nem sempre o que os nossos sentimentos nos dizem para que nós façamos, nós devemos fazer. Depois de noite, Deus deu uma bronca em Natã. Natã, volta lá até Davi e fala assim para ele: porventura és tu quem vai construir uma casa para eu habitar? Não serás tu quem construirás. Eu te tirei do meio do pastoreio das ovelhas, eu te fiz chefe do meu povo, eu estive contigo em toda parte, fiz cair inimigos diante de ti, te ajudei a conquistar vasto território, mas não serás tu quem construirás um templo para mim. Acho que Natã, quando Deus mandou ele falar isso, ele foi, né, como diz o ditado, né, com o rabo entre as pernas, né? Então Davi, não era bem assim, né? E aí Natã fala assim para Davi: Davi, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com os teus pais, olha que bonito, né? Devia ter falado, quando você vai morrer, Davi, quando você morrer, no caso Deus, suscitará depois de ti um filho teu, e ele vai confirmar a tua realeza e vai construir um templo perfeito para Deus. Quem é este filho? Pois é, né? O povo judeu também pensou que era Salomão, e de fato Salomão era o filho de Deus, de Davi. Só que Deus não estava falando de Salomão. Qual é o filho de Davi que vai construir um templo que não é templo de pedra, um templo perfeito, que mãos humanas tentarão destruir, crucificado, mas Deus restituirá a sua dignidade de maneira gloriosa? Qual é este filho de Davi? Jesus Cristo. Nós estamos no ano 1000 antes de Cristo, e Deus diz que vai construir, o filho de Davi vai construir um templo digno. 1000 anos depois, a turma pensou que era o pequeno Salomão, e de fato, depois Davi ele vai obedecer a profecia, ele não vai construir o templo, e Salomão, seu filho legítimo, descendente da sua realeza, vai erguer em Jerusalém, que era a capital de Judá, o primeiro templo de Jerusalém, gloriosíssimo, grandiosíssimo. Lá será colocada atrás do véu, nos santos dos santos, a Arca da Aliança.
parece que a palavra de Deus se cumpriu, né? Interpretaram errado. E o que vai acontecer? Né? Nós estamos no ano 1000. Depois Davi vai morrer, Salomão vai assumir. Depois, no ano 922, lembrando que os anos antes de Cristo eles vão diminuindo, tá bom, minha gente? Salomão vai morrer. Quando Salomão morre, vão assumir alguns reis e eles vão acabar dividindo o reino em duas partes. Sempre quando dividem o que é de Deus, não dá certo. Não dá certo. O reino do norte ficaram 10 tribos. O reino do sul ficaram 2, Judá e Benjamim. Judá é nela que estava o templo que Salomão tinha construído, que Deus mandou, né? Ora, o reino do norte ficou sem templo e sem capital. Aí eles vão inventar uma capital, a Samaria, e um templo. Quando eles inventam o templo, Deus os castiga, porque eles estão dividindo o que era de Deus. Um império pagão chamado Assíria vai lá e destrói as 10 tribos do norte. Sobraram só as 2. O que vai acontecer? Quase igual. Vai passar o tempo e o povo do sul também vai cair na idolatria, falsos deuses, o apego ao dinheiro. Vai acontecer quase igual. Vai vir um outro império pagão e vai invadir Jerusalém, vai destruir toda a cidade. E também vai destruir o quê? O templo construído por Salomão há alguns séculos antes. Quando a Babilônia destrói o templo, parece que é como se a Babilônia fosse em praça pública e rasgasse a escritura. Mas Deus tinha acabado de falar para Davi: eu vou preparar um lugar para o meu povo, os teus inimigos jamais vão prosperar, né? O seu trono jamais vai passar. Mas a Babilônia invadiu, destruiu o templo, levou, começando pela família real, todo mundo para ser escravo. O povo empobreceu e virou escravo da Babilônia. Eles não tinham mais rei, a família real virou como qualquer outras pessoas, todo mundo virou escravo. Essa promessa de Deus caiu. Por isso que o povo na Babilônia ficou desanimado no exílio. Parece que Deus fracassou do seu projeto. E às vezes, minha gente, nós partilhamos esse tipo de sentimento na nossa vida, no mundo de hoje. É só olharmos esse mundo de hoje, depois da pandemia sobretudo. Parece que o bem está esmorecendo, esvaindo. Parece que o mal está vencendo e dominando as estruturas políticas, as estruturas de poder, as estruturas econômicas. Parece que as coisas não têm mais solução. Parece que Deus está sendo destruído por algo que parece ser maior do que Ele. Não é essa impressão que nós trazemos diante do barulho do mundo? Nós não podemos nos deixar dominar por os sentimentos de derrota, tanto no que concerne a nós, quanto ao que concerne no projeto de Deus. Porque Deus demorou. Olha, a Babilônia entrou em Jerusalém e destruiu o templo e tudo no ano 587, 6 séculos antes de Cristo. Então, por 6 séculos o povo se viu o projeto de Deus como que destruído. Muita gente desanimou e abandonou a fé, mas Deus, Ele não deixa de cumprir o que Ele promete. 6 séculos depois da invasão, vai sim surgir o verdadeiro descendente de Davi, o verdadeiro templo, que é o corpo de Cristo, que ninguém destrói. Se o povo tivesse a oportunidade de ter visto 6 séculos depois isso, ninguém desanimaria. É um grande ensinamento para nós. Essa liturgia é a primeira coisa que nos fala. Eu não sei o que você tem perseguido como ideal para a sua vida pessoal, para a sua família. Eu não sei quais têm sido os problemas e os desafios da sua vida, mas permaneça firme. Você não sabe como será o dia depois de amanhã. Ou nós cremos no poder de Deus, ou nós estamos perdendo tempo nessa igreja. Nós estamos perdendo tempo.
E aí, minha gente, o que vai acontecer? 587 a Babilônia invade, leva todo mundo escravo, a família real se dispersa, perde o poder. No ano 538, a Babilônia enfraquece, o Império Persa assume e eles liberam o povo volta para Jerusalém. Quando volta está tudo destruído, eles vão reconstruir tudo, inclusive vão construir um novo templo, o segundo templo. Só que a família real não vai voltar ao poder, vão colocar outros representantes. Ora, mas Deus tinha dito na profecia que o trono de Davi seria eterno. Será que Deus muda de ideia? Hoje a gente vê muitos questionamentos sobre algumas verdades de fé que estão aí por aí sendo questionadas. Deus não muda de ideia e nem de projeto. Se alguém o disser, creia nessa verdade, Deus não muda de projeto, para nada, nada. E aí, colocam reis que não são da família de Davi, e vai ficar 6 séculos, com governantes que não eram conforme o coração de Deus. Aí nós vamos chegar na época de Jesus Cristo, né? Qual era o rei que reinava em Israel na época de Jesus? Herodes. Não era descendente de Davi. Herodes era edumeu ou edomita, né? Família de Edom. Quem eram esses padres? Eles eram até descendentes de Isaac, que Isaac teve Jacó e Esaú. Eles eram descendentes de Esaú, mas não eram descendentes de Jacó. Então não era conforme o coração de Deus. Herodes, tanto o primeiro quanto o segundo, estavam reinando de maneira indevida. Quem devia estar reinando no lugar de Herodes, como descendente legítimo da casa de Davi? Quem? São José. O texto do evangelho de hoje passa despercebida essa informação. Ele era descendente de Davi, mas foi destronado lá depois do exílio, né? E ele vivia numa pobreza, José, um homem que, né, para educar, para construir sua família, estava no lugar errado. Mas Deus pode até tolerar as coisas que estão fora de lugar, mas chega o dia que Deus coloca tudo no lugar, tudo, né? Por isso que o anjo aparece para a Virgem Maria. Se você pegar e ler, depois leia com calma, tanto o texto da primeira leitura, quanto o evangelho. Natã faz a Davi, de maneira geral, 4 promessas, que são as 4 promessas que Gabriel, o arcanjo, vai fazer para Maria. O que Natã fala para Samuel, para Davi? Eu vou colocar um servo à frente do meu povo. Quem será esse servo? Ele será grande, ele herdará o teu trono, Davi. Ele será o seu filho, e o seu reino não terá fim. Está escrito na primeira leitura. Não foi isso que o anjo falou a Maria, né? Eu vou fazer nascer de ti, ó Virgem Maria, um que será grande, será descendente de Davi, será filho não da descendência de Davi, da carne, mas filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Então, em Maria e em José se cumpre essa profecia do Antigo Testamento. José é o descendente legítimo de Davi. A Virgem Maria é a arca da aliança do Novo Testamento, que leva não a tábua da lei em seu ventre, mas a lei encarnada do amor, que é Jesus Cristo. A arca da aliança estava jogada de lado numa tenda quando Davi reinava. A nova arca da aliança, no dia do nascimento de Jesus, também vai ser jogada, porque não vai ter vaga na hospedaria. Mas Deus vai recolher a nova arca da aliança
e vai construir um templo de glória para ela nos céus, é onde hoje ela reside, na glória junto de seu filho. Conseguem compreender que Deus, ele cumpre tudo o que ele promete, minha gente? Quanto tempo demorou para acontecer isso? De Davi a Jesus, 1000 anos, né? Quando o templo foi destruído, até Jesus, 6 séculos. E às vezes a gente pede uma coisa para Deus que a gente sabe que é do coração de Deus, que é a vontade de Deus, e o bonitão, a bonitona aí quer para amanhã já. Consegue perceber que às vezes nós somos muito impacientes? Nós precisamos ser perseverantes em Deus. Se você tem uma coisa como ideal na sua vida, você sabe que é a vontade de Deus, né? Por exemplo, a conversão de alguém que você ama, né? Por exemplo, conquistar alguma coisa que você sabe que agrada o coração de Deus, não desista, permaneça firme, espere as demoras de Deus. Pode ser que você não veja. Muita gente em Judá desejou ver, mas não viu. Pode ser que nós também não vejamos aquilo pelo qual nós rezamos, mas o que nos cabe não é ver, nos cabe rezar e permanecer perseverantes, unidos a Deus. É isso que nos cabe. Então, é muito bonita a liturgia de hoje, nos fala do grande projeto de Deus que Ele cumpre. E nós vemos na Virgem Maria isso, tudo é transformado. O que em Eva foi destruído, o projeto de Deus, em Maria foi reatado, né? A maternidade que foi abominada, amaldiçoada na figura do pecado de Eva, em Maria foi santificada. Tudo se renova para aqueles que se colocam como servos fiéis de Deus, porque o poderoso faz maravilhas àqueles que esperam, e Ele cumpre o que Ele promete. Não foi isso que Isabel falou para Maria? Permaneça firme em Deus. Eu vou terminar a homilia de hoje contando um exemplo, né? 2 exemplos para a gente entender o que vai acontecer, o que espera por esse mundo que nós vemos imerso em tanta desordem. Deus, Ele não deixará de se cumprir o seu projeto, não deixará. 2 exemplos, né? A dona de casa, agora no Natal, ela vai fazer a unha, né? Na esteticista, massagista, bem na hora do almoço. E aí ela fala assim para o maridão, né? Viu, dá uma adiantada no almoço aí, porque eu vou atrasar aqui, né? A manicure atrasou. Aí o bonitão vai lá e adiantar o almoço. Você já sabe o que vai acontecer, né? Na sua cozinha, né? No seu azulejo. Você sabe já o que vai acontecer. A hora que ela chega em casa, né? Ela respira, porque ela é uma moça católica, né? Santa, ela não xinga. Ela vai lá, ela limpa todo o azulejo, põe a louça em ordem, tudo, termina de fazer o almoço, todo mundo almoça feliz, em paz. Primeiro exemplo. O segundo exemplo: sua casa foi assaltada, entraram alguns bandidos e eles queriam joias e dinheiro. Ele não vai esperar, ele vai perguntar uma vez, mas ele vai bagunçar a sua casa inteira, procurando o que ele quer. E não vai tirar, pôr dobradinho assim, né, para procurar. Ele vai jogar tudo para o chão e quebrar um monte de coisa, no desespero, na ansiedade de ir embora logo, e sua casa vai ficar aquela baderna. Qual dos 2 exemplos haverá mais sofrimento para se restituir à ordem? No segundo. Se bem que tem marido aí que causa estrago, né? Mas suponhamos que seja o segundo. Isso vai acontecer no fim dos tempos, quando Jesus voltar, a segunda vinda. Quanto mais desordem, maior será o sofrimento individual. É um alerta para nós. Por isso a palavra de hoje diz: deixe a casa pronta, não deixe para amanhã. Nós já, a partir do meio-dia, já estaremos celebrando o mistério do Natal. Não sei como está seu coração, sua casa. Se tiver de perdoar alguém, faça. Se tiver de
pedir perdão a alguém, faça. Se tiver de tirar do seu coração alguns sentimentos que estão deixando o seu Natal tão aborrecido, faça, não deixe para amanhã, limpe a casa, senão, quando ele vier, maior será o sofrimento para colocar a casa em ordem. Deixe o coração segundo o agrado de Deus, tire os maus sentimentos, o mau humor, a intolerância, a impaciência, o rigor desmedido, as palavras grosseiras, as incompreensões, tire do coração e deixe a casa livre para que a luz do Natal de fato possa habitar no meio do seu coração. E sou eu e é você, não é quem não está na igreja. Às vezes a gente fica esperando muito dos outros. Se a gente esperar dos outros, a vida da gente fica péssima. Sou eu, é você. Que Deus nos ajude. Força e coragem, assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Coloquemos a palavra de hoje no nosso coração. Você está esperando as demoras de Deus, vigilante, orante, perseverante? E a sua casa, sua alma está preparada para a vinda de Jesus?